Olá, meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre hidrocarbonetos. Então, para poder começar a falar dos hidrocarbonetos, vamos voltar um pouquinho. Lembrar que a química, ela estuda a matéria e, consequentemente, ela vai estudar substâncias. E dentro dessas substâncias, a gente pode classificá-las como substâncias inorgânicas. A gente viu um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre elas em mapas mentais passados. E agora a gente vai ver um foco voltado para as substâncias orgânicas. E para este mapa mental de hoje, nós vamos focar nos hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos, como o próprio nome já diz, eles são formados de hidrogênio e carbono. Por isso, o nome hidrocarbonetos. Estes compostos, eles vão receber uma nomenclatura que vem pela AIUPAC. A IUPAC é uma associação que denomina, entre outras funções, ela dá nome aos compostos para que todo o mundo utilize uma mesma linguagem para se referir aos compostos, sobretudo aí os compostos orgânicos. Tá? O significado de IUPAC vem dessa união aqui, que é em inglês, mas que em português significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, como eu falei da questão da nomenclatura, ela vai ser referente à estrutura dos compostos, tá? Não só dos hidrocarbonetos, mas como aqui eu foco em hidrocarboneto, vamos focar na estrutura dos hidrocarbonetos e a sua consequente nomenclatura. Então, dentro dos hidrocarbonetos aí, nós temos diversas estruturas, que são os alcanos, alcenos, alcinos, dienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Então vamos ver um pouquinho de cada um desses para vocês se habituarem a essa classificação e também poder aqui relembrar um pouquinho da nomenclatura. Então, como exemplo de alcano, eu trago aqui para vocês dois. Nós temos o metano e o etano. Então, vamos ver aqui quais são as semelhanças e diferenças entre eles. Nós temos então o metano, que é o composto que tem um único carbono e, como a gente sabe, o carbono ele tem 4 elétrons na sua última camada. Ele tende a fazer mais 4 ligações para completar ali o seu octeto e ficar estável. Então, como a gente está falando de um composto que só tem carbono e hidrogênio, o metano, que tem um único carbono, terá que ter então 4 hidrogênios para obedecer aí a regra do octeto. Logo, o metano ele vai receber este nome por quê? Porque, de acordo com a IUPAC, compostos que contêm apenas um carbono, ele recebe o prefixo met. Ele vai receber o sufixo -an por ser um alcano, ou seja, só ter ligações simples, ligações também chamadas de saturadas. Como a gente só tem um carbono, e a ligação ser saturada ou insaturada é em função dele estar fazendo ligação com outro átomo de carbono, tá? Como não tem outro átomo de carbono aqui, é impossível ele estar fazendo qualquer tipo de ligação com outro carbono, Mas ele acaba caindo aqui dentro da classificação de um alcano, e o O aqui significa que é um hidrocarboneto, então a terminação vai ser O. Então, metano. Já o caso do etano, ele vai receber esse nome porque um composto com 2 átomos de carbono recebe o prefixo et. Ele recebe aqui o sufixo -an, por ser um alcano, ou seja, a ligação simples entre os átomos de carbono. A gente pode ver aqui, uma ligação saturada, apenas uma única ligação entre eles. E O por ser um hidrocarboneto, ou seja, um composto que contém apenas carbono e hidrogênio. Então, por isso, e por serem compostos aí diferentes, vão ter que receber também um nome diferente. E aí o que distingue os dois é o número de carbonos. Se tem apenas um é met, se tem 2 é et. Então, de modo geral, na classificação aí dos alcanos, eles vão ter então uma cadeia aberta, ou seja, não há ali uma ligação entre o primeiro e o último carbono, retornando ali fazendo um ciclo.
e as cadeias são saturadas, ou seja, há apenas presença de cadeias simples. Pensando agora no alceno, nós temos aqui como exemplo o propeno. Então, vamos entender o porquê que ele se chama propeno. Compostos que contêm 3 átomos de carbono recebem o prefixo prop. Compostos que têm ligação dupla recebem o sufixo "-en" e o O por ser um hidrocarboneto. Então, propeno. Então, a partir do nome aqui, a gente consegue entender que a estrutura é essa. 3 carbonos, onde nós temos uma ligação dupla, e há apenas carbono e hidrogênio. Então, de acordo com a regra aqui, nós temos também que o alceno vai ser um composto de cadeia aberta, e a diferença do alcano é que ele possui uma ligação dupla. Seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai perceber que o alcino ele vai ter algumas semelhanças, mas tem que ter a sua diferença, né, para ser classificado como outro tipo de composto hidrocarboneto. No caso do alcino, eu trouxe 2 exemplos para a gente poder treinar aqui a nomenclatura. Nós temos, então, 2 compostos que possuem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E ambos possuem uma ligação tripla. Aqui tem uma ligação tripla, aqui também tem uma ligação tripla. Mas eles são diferentes, concordam? A distribuição dos hidrogênios ali são muito distintas. E isso nos diz que são compostos diferentes. E se são compostos diferentes, eles precisam receber nomes diferentes. A gente precisa conseguir uma forma de distinguir esses 2 compostos. Como que se faz isso? Identificando a posição da ligação diferente, da ligação insaturada. Neste caso, ligação tripla. No caso dos alcenos, a gente também faz isso. A gente pode distinguir ali aonde existe a ligação tripla. Mas por que eu não fiz isso? Vamos voltar aqui para poder entender isso melhor. Por que eu não identifiquei aqui qual que é a posição da ligação dupla no propeno? Porque não importa. Quando a gente vai dar o nome, a gente enumera os carbonos para poder escolher uma sequência lógica ali de orientação do nome. E essa sequência lógica deve ter o diferente do meu composto com o menor número possível. O que é o diferente nesse composto? A ligação dupla. Qual que é o menor número que você pode ter? 1. Porque se eu enumerar da esquerda para a direita, eu ia chamar esse carbono aqui de 1, este de 2 e este de 3. Significa que o meu carbono 1 eu tenho uma ligação dupla com o 2, certo? E se eu começasse da esquerda para a direita, eu ia ter aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Logo, a minha ligação dupla estaria no 2. Como da outra forma eu tenho um número menor, eu vou dar preferência para ela. E como é no primeiro carbono, se eu estou chamando de propeno, não tem outra forma de representá-lo a não ser dessa forma. Até porque se essa ligação dupla estivesse aqui, eu ia começar a numeração daqui para cá. Então não importa a posição da dupla para este caso, e eu só tenho o mesmo resultado. Por isso que eu não me importei aqui com o número. E no caso aqui do butino, eu tive que ter essa preocupação. No primeiro, eu não especifiquei. Quando a gente não especifica, significa que está no primeiro átomo de carbono. E quando eu especifico, significa que está naquele átomo que está especificado. Então vamos entender aqui. Se eu for enumerar, eu preciso começar com a tripla o menor número possível nela. Então seria aqui, né? 1, 2, 3, 4. Logo, estaria no carbono 1. Eu poderia chamar esse composto de but1-ino. Mas, como é no primeiro, eu posso omitir e fica subentendido que é no primeiro carbono. Se eu tivesse começado daqui para lá, seria 1, 2, 3, 4. Então, a ligação estaria no 3. Não faz sentido porque a regra pede que seja o menor número possível. E neste caso aqui de baixo, eu especifiquei que foi no 2, que é para distinguir daquele, né, do composto acima. Logo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. E se eu enumerar daqui para lá, não vai importar, vai ficar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Logo, não importa o sentido aqui que eu enumere,
o carbono que vai ter a ligação tripla vai ser sempre o 2. Então, but, 4 carbonos, 2 é a posição de algo diferente, que o que é diferente aqui? A ligação tripla. Então, a ligação tripla recebe o sufixo in e O por ser um hidrocarboneto. Ok? Então, aqui só essa revisão aí de formas para se dar o nome ao composto. Então, o alcino ele tem uma cadeia aberta e a presença de uma insaturação, que neste caso é uma ligação tripla. Agora, vamos falar um pouquinho dos dienos. Os dienos, eles contêm 2 en, ou seja, 2 ligações duplas. Então, nós temos aqui como exemplo o pente 1,3-dieno. Então, pente é quando eu tenho 5 átomos de carbono, a posição dessas ligações duplas, né, a posição de algo diferente, que nesse caso é a ligação dupla. Como são duas, eu tenho o di, para especificar que são duas, o en por ser ligações duplas e o O por ser hidrocarboneto. Neste caso, eu especifiquei as posições porque eu poderia ter um outro tipo aí de composto com 5 átomos de carbono e 2 duplas. Eu poderia ter, por exemplo, uma outra ligação dupla aqui ou uma outra ligação dupla aqui. E aí o composto ia ter a numeração diferente para poder indicar essa diferença. Lembrando então, a ordem de numeração vai ser aqui da esquerda para a direita, porque aqui nós começamos com a ligação dupla, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o 1 aqui especifica essa ligação dupla, que está no carbono 1, ou 1, 2, né? E o 3 representa a segunda ligação dupla, que é entre o 3 e o 4. Então, os compostos dienos, eles possuem cadeia aberta e 2 duplas. Agora, a gente vai fechar essas cadeias e vamos formar os chamados de ciclanos. A gente já pode perceber aqui, né, a ideia de ciclo. Então, forma um ciclo. E nós temos aqui um an, que vai remeter ao quê? A um alcano. Então, o ciclano é um alcano de cadeia fechada. Mas vamos ver aqui um exemplo. Nós temos o ciclohexano. Então, a nomenclatura deste composto vai ser dada como? Nós temos ciclo, para mostrar que há um ciclo, tá? Que há um fechamento aqui entre os átomos. O hex é que esse ciclo contém 6 carbonos. O an é que esse ciclo contém apenas carbonos que fazem ligações simples, ou seja, ligações saturadas. E o O por ser um hidrocarboneto. Belezinha? Então, dessa forma, a gente entende aqui os ciclanos. São compostos de cadeia fechada e saturada. O cicleno, já dá para pensar aqui, né, o que pode ser. São compostos que vão ter a cadeia fechada e tem uma ligação dupla. Nós temos aqui como exemplo o ciclohepteno. Então, mais uma vez, ciclo, porque a cadeia é fechada. Hept, porque nós temos 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En, porque nós temos uma ligação dupla. E O, porque é um hidrocarboneto. Então, a ordem de contagem seria ou deste carbono nesse sentido, ou deste carbono nesse sentido, para fazer com que a ligação dupla fique no menor número possível. Logo, quando a gente tem um ciclo aqui e a ligação dupla é prioridade, não vai importar aqui, né, ao sentido que eu estou nomeando, a ligação dupla vai ficar sempre no 1, então eu não preciso especificar aqui também a posição da mesma. Certo? Mas, com isso, a gente viu que o cicleno é uma cadeia fechada e contém uma ligação dupla. E nós temos, no último caso aqui, o aromático. Quando eu estou falando dos aromáticos, eu estou referindo a uma cadeia fechada de 6 carbonos e há uma alternância entre cadeia simples e dupla. Então, nós temos aqui uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples. Essa é a característica do que a gente conhece como anel benzeno, né? Ou simplesmente benzeno.
Este composto, a questão da nomenclatura, aí o PAC definiu esse nome, não tem uma regra igual teve aos outros em função do número de átomos de carbono, só tem a ideia do En aqui para mostrar que há presença de ligação dupla, e o outro seria hidrocarboneto. Se a gente tivesse dois anéis aromáticos conjugados, eu ia ter o composto que é chamado de naftaleno. Observe, ele não tem um padrão aqui de nome, mais como teve nos outros. Estes acabam tendo que ser mais decorados mesmo. E o naftaleno nada mais, nada menos do que o composto presente na nossa naftalina, né? Dá aquele cheirinho de guarda-roupa de vó, né? Que é o nome comercial aí do naftaleno. Naftalina é o nome comercial. Mudaram aí o, entre aspas, sexo do composto, né? Então tá bom. Se eu tivesse 3 anéis aromáticos, eles 3 um ligado ao outro aqui, seria, eles chamam de antraceno. Então, observe, não tem aí um padrão da nomenclatura igual tem nos demais. Mas, de qualquer forma, os compostos aromáticos, eles possuem cadeia aromática. São compostos que apresentem ali a cadeia aromática e essa cadeia aromática esteja ligada a outra coisa, desde que essa outra coisa seja apenas carbono e hidrogênio, vai entrar aqui na classificação de hidrocarboneto, né? Então, agora que nós temos um apanhado geral aí dos tipos mais comuns de compostos de hidrocarbonetos, vamos pensar aqui agora na obtenção desses hidrocarbonetos, onde eles são encontrados na natureza. E eles vêm basicamente de duas fontes, do petróleo e do carvão mineral. Então, quando a gente pensa no carvão mineral, através dele a gente tem o que a gente chama de alcatrão, ou até hulha de alcatrão, que é basicamente aqui um apunhado de carvão mineral. Eu tenho aqui para ilustrar a ideia. Então, aqui eles vão fazer a extração, e essa extração desse tipo aí de fonte, né, do alcatrão, nós vamos ter principalmente estruturas de cadeia aromática. E, no caso do petróleo, nós temos o processo de separação desse petróleo, que é feito através da destilação fracionada, que a gente falou lá no nosso primeiro mapa mental. E através dessa destilação fracionada, eu vou então fracionar o petróleo, vou obter frações dele. E essas frações, nós temos aí diversas aplicações, sobretudo em questões de combustível, né? Então nós temos aqui o gás com efeito de petróleo, GLP, que é o nosso gás de cozinha aí, constituído principalmente de propano e butano. Nós temos a gasolina, nós temos o querosene, nós temos o diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina e o piche para fazer o petróleo, dentre outros aí que há no meio, né? Esses são alguns dos exemplos. Então eu trouxe aqui um esquema para poder ilustrar mais ou menos essa ideia da destilação fracionada, como ela ocorre. A gente tem o petróleo, esse petróleo ele vai ser direcionado para uma fornalha, onde o petróleo é aquecido a 400 graus Celsius. Esse petróleo aquecido ele chega em uma torre de destilação e, por sua vez, faz a sua separação aqui, que é uma técnica, né, nada mais, nada menos do que uma destilação fracionada que se faz no laboratório, só que em tamanho família. Então, o que acontece? À medida que você vai subindo aí essa torre de destilação, a temperatura vai baixando, porque vai tendo contato ali com diversas serpentinas contendo água fria. A temperatura ambiente já é o suficiente, né? Vai estar uma temperatura muito distinta da temperatura que o petróleo chega nessa torre. E aí, à medida que vai passando para camadas mais superiores, ele vai resfriando cada vez mais. E quem que vai conseguir chegar no topo disso? As moléculas menores. Então, compostos menores, como o propano e butano, que são constituídos aí do gás com efeito de petróleo, né? Ele vai chegar a subir a torre toda ali e ser coletado primeiro. Primeiro que eu falo em questão aí lá da posição lá de cima. E à medida que vai se descendo, a temperatura vai ficando maior
consequentemente, eu consigo ir separando aí compostos que têm cadeias maiores. Aí vem a gasolina, vem o querosene, o diesel, o óleo lubrificante, o óleo combustível e os demais resíduos que acabam virando o piche aí para o asfalto. Então, o que é interessante aqui é que o tamanho dessas partículas elas vão influenciar na separação, porque vai estar interferindo o quê? As interações intermoleculares. A gente já viu as interações intermoleculares e nós veremos novamente no mapa mental 20, onde a gente vai aplicar a ideia das interações intermoleculares para compostos especificamente orgânicos, mas não deixa de ser o que a gente já viu. Então, espero vocês para o nosso próximo mapa mental.